de que está aqui, se todo mundo recebeu o material de ontem, porque, tipo assim, eu recebi o Vladimir, na verdade, recebeu alguns e-mails informando que o anexo tinha dado errado, aí hoje, mais cedo, eu mandei o anexo da aula de hoje e da aula de ontem para todo mundo. Eu queria saber se todo mundo recebeu. Vamos informando aí no chat, por favor? Era só isso mesmo. Opa, então tu vai dar uma olhadinha, vai vendo aí, né, no chat. Edval, vou pedir só para tu fazer aquele mesmo favorzinho de ontem, tu ficar olhando as perguntas, tá, no chat para mim. Vou sim, pode deixar. Vai me avisando, tá bom? Eu gostei daquele formato, porque aí Tá não bom, fica tá todo bom. mundo falando, né? Pronto. Pois então deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Tá todo mundo aí vendo minha tela, pessoal? Sim, tá dando para ver. Ótimo. Então vamos lá. Então, pessoal, boa tarde a vocês, né? Vamos começando mais uma aulazinha aqui do nosso mini curso, né? Café com Docker. E hoje nós estamos na nossa segunda aula, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai seguir esse roteiro aqui, né? Os 2 primeiros pontos a gente já passou, que foi a introdução e os comandos básicos, né? Até a gente chegou a estourar o tempo ontem, mas a gente conseguiu ver muita coisa. E hoje a ideia é que a nossa aula seja mais rápida, realmente, né? Então, hoje nós vamos falar só do ponto 3 aqui, que é a parte onde a gente vê como é que a gente faz para criar as nossas próprias imagens Docker, né? Onde, a partir dessas imagens, a gente vai conseguir criar os nossos containers. Então, vou começar logo aqui, né? Fazendo essa pergunta para vocês, por que a gente precisa criar a nossa própria imagem Docker, já que já tem todo tipo de serviço lá disponível no repositório público do Docker, né? E aí, assim, eu já apresentei vários detalhes para vocês sobre isso, né? Aliás, já dei muito spoiler na aula passada. Então, basicamente, a gente precisa criar a nossa própria imagem por 2 motivos básicos. O primeiro é quando você não consegue encontrar um componente ou um serviço no Docker Hub, né, ou qualquer outro repositório aí de imagens do Docker, que você possa usar para fazer parte da sua aplicação, né? Então, quando você não consegue encontrar um componente essencial como um banco de dados específico, aí a ideia é que você crie a sua própria imagem, né, rodando esse serviço aí que você precisa. Bem, e outra questão é quando você está trabalhando no desenvolvimento de uma aplicação, né, que você quer disponibilizar no ambiente de produção, né, e aí você e seu time, eles decidem que essa aplicação que vocês estão desenvolvendo, ela tem que ser encapsulada, né, num container Docker, tem que ser dockerizada, né, para facilitar esse processo de entrega, né, de deployment, todas aquelas vantagens que a gente viu, que a gente viu ontem, né, relacionadas ao uso do Docker, tá? Então, basicamente, esses seriam os 2 motivos, né? Quando você não tem, quando você precisa de um componente, ele não tem um repositório para ele, né? Aliás, não tem uma imagem para ele em algum repositório público, e quando você quer encapsular uma aplicação que você esteja desenvolvendo, né, para ter os ganhos lá, as vantagens que se tem quando a gente trabalha com containers Docker. Bem, então como é que a gente faz para criar a nossa imagem? Basicamente, a gente precisa criar um arquivo, tá? Um arquivo, e esse arquivo, ele geralmente, você usa esse nome aqui para o nome do arquivo, que é o Dockerfile. Claro, você pode escolher outros nomes, sem problema nenhum, só que quando você for rodar o comando lá para construir a imagem, você vai ter que especificar o nome do arquivo, né? Se você não quiser passar esse parâmetro para o comando, né, basta você botar o nome do arquivo de Dockerfile, desse jeito aqui, com o primeiro D maiúsculo, tá certo? Então, você fazendo isso, quando você for chamar o comando para construir a imagem, você não vai precisar passar nenhuma informação, né, a não ser o caminho onde está o arquivo, né? Mas, geralmente, a gente roda o comando na mesma pasta onde está esse arquivo e aí não precisa mais passar nenhum tipo de informação. Então, o Dockerfile, ele é um arquivo de texto, né, onde a gente vai especificar todas as etapas que o Docker precisa para preparar uma imagem, tá bom?
E geralmente essas etapas, elas envolvem coisas como instalação de pacotes, né, criação de diretórios, definição de variável de ambiente, e, dentre outras coisas, né, execução de comandos, enfim. Tem uma série de coisas que a gente pode colocar lá no Dockerfile, né, que vão auxiliar, né, o Docker no processo de criação da nossa imagem. Criação e customização. Então, vamos logo para o pega para capar, né? Aqui tem um exemplo, né, de um Dockerfile, né? E o que é que esse Dockerfile faz? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque depois a gente vai ver para que serve cada uma dessas instruções e vai trabalhar num exemplo um pouco mais complexo que esse. Mas, basicamente, o que essa configuração aqui está fazendo é definindo, né, uma imagem baseada no Debian, né, com um servidor web em Nginx rodando, né? O Nginx é um servidor web, assim como o Apache, né? E ele é muito utilizado, principalmente a imagem dele é muito utilizada, é muito baixada lá no Docker Hub, né? O pessoal usa muito esse servidor web aí. Então, basicamente, a gente está criando uma imagem que é baseada no Debian, né? Ou seja, ele usa a imagem do Debian como imagem base, e em cima disso ele faz essas customizações aqui, de modo que ele consiga deixar rodando, né, o Nginx lá nessa imagem, né? Deixa rodando, deixa configurado e pronto para rodar quando a gente instanciar um container a partir dessa imagem. Bem, agora uma vez que a gente tem um arquivo desse, como é que a gente faz para construir a nossa imagem? Que tipo de comando é que a gente usa? Eu já tinha citado rapidamente ele lá na aula de ontem, mas a gente não chegou a aprofundar. Então, por quê? Porque a gente ia ver nessa aula agora. Então, o comando que a gente usa é o docker build. Então, tem um docker build. Basicamente, a gente só trabalha com esses parâmetros aqui, né, que a gente tem que passar para ele. Então, a gente chama o docker build, passa o caminho onde está o Dockerfile, né? Se você... Aqui no caso, se você botou um outro nome, você tem que especificar qual é esse nome, senão você diz só o caminho dele, tá? Onde é que ele está, onde é que esse Dockerfile está. E aí tem um "-t" aqui, que a gente usa para informar que essa imagem pertence ao usuário que está rodando esse comando, né? Então, vamos dizer que você já pegou o seu usuário, adicionou no grupo Docker e a gente já consegue chamar o Docker sem o sudo, né? A gente especificando esse parâmetro aqui, "-t", a gente está informando que essa imagem pertence a determinado usuário, né, do Docker host lá, do sistema operacional. No meu caso, quando eu for criar essa imagem, as imagens que a gente for criando aqui, elas vão pertencer ao Michel, por exemplo, né, que é o usuário aqui da minha máquina virtual. Bem, então "-t", né, e o nome que você quer dar para a imagem, tá? Você pode botar um nome e, se quiser, pode botar uma tag também. Se quiser, não é obrigado, tá? Mas se você quiser, geralmente quem trabalha com repositórios Docker, né, com Docker Registry, geralmente coloca essa tag aqui, porque na hora que ele for subir essa imagem, ela já vai com a tag junto. Beleza, pessoal? Então, o processo é o seguinte. Você tem um Dockerfile, dá um Docker build, né? Gera uma imagem, né? E aí ele vai para o repositório local lá das suas imagens, né? Vai ficar lá disponível. E a partir disso você consegue dar um Docker Run lá para rodar os seus containers a partir dessa imagem. Então, basicamente, o caminho é esse. Você define o Dockerfile, dá um build, né? Ele vai executar aquelas instruções do Dockerfile, vai construir a imagem, vai jogar no repositório local, e a partir daí você pode criar os seus containers, né, usando o comando Docker Run. Tá bom? Então, vamos pegar aquele exemplo lá anterior e vamos tentar criar uma imagem a partir dele, para a gente ver o que é que acontece. Então, eu vou abrir aqui e mostrar o terminal para vocês, certo? Depois, vocês, quando vocês baixarem a aula, vocês podem copiar e colar esse conteúdo, esse documentozinho. Do jeito que ele está aí no slide, você copia e joga no arquivo Dockerfile. Eu já fiz isso aqui, né, para a gente economizar tempo. Então, deixa eu acessar aqui a parte que ele está. Então, vocês estão vendo aí, tá bom o tamanho dessa letra, pessoal? Tá bom, Michel, o tamanho da letra dando para ver. Tá, né? Qualquer coisa eu aumento mais, não tem problema não. Enfim, aqui tem um Dockerfile, né? Eu vou abrir esse Dockerfile para vocês darem uma olhada.
Olha só, é exatamente aquilo que a gente viu lá no slide, né? Então, ele usa o Debian como imagem base. Aí eu botei aqui só as informações de label, que é metadado, né? Para a imagem, só para especificar que é um mantenedor. Eu faço a atualização de pacotes, instalo o Nginx, vou expor a porta 80 dele, e aqui é o comando para rodar, né, o serviço do Nginx quando o container estiver sendo instanciado. Não se preocupem, a gente vai passar por cada uma dessas instruções mais na frente, tá? Eu só estou adiantando aqui só para deixar claro o que é que está acontecendo aqui, né? O que é que vai acontecer quando a gente rodar aqui o Docker Build. Então, vamos sair, e agora vamos dar um Docker Build. E aí eu vou dizer onde é que está o Dockerfile. Como eu já estou na pasta, eu dou só um ponto aqui, né? Que é onde eu vou informar, né? Que ele está aqui nessa pasta, né? -t e o nome da imagem. Eu vou botar... Vou chamar essa imagem de... Vou botar como se fosse um repositório meu. Certo? Vou botar tag não. Vou botar como se fosse essa imagem aqui. Uma imagem minha, né? Então, vou dar um Enter. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Olha só. O que é que ele pega? Ele baixa a imagem base do Debian, porque eu não tenho nenhuma imagem no meu repositório local. As imagens que eu baixei ontem, eu excluí todas, tá? Então, ele baixa o Debian e ele vai fazer todos aqueles comandos lá que tem no arquivo, né? Vai atualizar os pacotes aqui, né? E vai dar um upgrade lá também, que eu acho que eu tinha colocado. Vai chegar um momento aqui que ele vai instalar o Nginx aqui, ó. No momento que ele instala, tá? E aí depois ele deve finalizar. Depois que ele instalar, e pronto, ele finaliza. Pronto, né? Então, o que é que aconteceu? Ele criou a imagem, e essa imagem, ela tem essa especificação aqui, ó. A imagem Michel USB /Nginx, e como eu não botei tag, por padrão ele bota a tag latest, né, para informar que é como se fosse a última tag, né, a versão mais nova da imagem, né, a última. Bem, eu criei a imagem, onde é que ela está? Né? Como é que eu faço para ver ela, então? Bom, ela está no seu repositório local, então a gente já aprendeu o comando para visualizar o repositório local, né? Então, docker images. E aí a gente pode ver que, ó, ele baixou o Debian, né? Então ele deixou o Debian aqui no repositório local, que é a imagem base da nossa imagem que a gente construiu. E a nossa imagem está bem aqui, ó. Certo? Então, Michel USB /Nginx, né? Latest, tá? Foi criada na estante. Ela é maior, né? Do que a Debian, por quê? Porque a gente instalou uns pacotes, né? Então, ela acabou crescendo, ela aumentando um pouco mais do espaço em disco, né? O sistema de arquivos dela. Mas criou direitinho, né? Aparentemente criou direitinho, né? O que é que a gente precisa fazer para testar? Aí a gente pode criar um container, né? A partir dessa imagem. Então, vamos rodar aqui um container para a gente ver. Docker run -name web app. Temos que fazer um redirecionamento de portas, né? Como o Nginx está rodando na porta 80, eu vou pegar a porta 80 do meu Docker Host e mapear para a porta 80 lá dentro do container, tá? E aí eu coloco o nome da imagem. Shell USB /Nginx. E, tá, vou botar um "-d" aqui, que eu estava esquecendo. Para rodar em background. E aí foi. Beleza? Se eu dar um docker ps, ele está aqui ativo, ó, e ele rodou, né, o serviço do Nginx. Então, eu consigo acessar, como eu falei para vocês, essa máquina que eu estou usando é uma máquina virtual está lá em um servidor no campus Quixadá, né? Então, eu consigo acessar ela de fora da rede, né? A porta 80 dela está aberta aqui no Firewall. Então, quando eu acessar aqui, ele já mostra que o Nginx, né? Então, estou acessando lá, daqui da minha casa, eu estou acessando o
o Nginx que está rodando dentro do container lá no campus Quixadá, né? Então, funcionou direitinho, tá tudo ok. Beleza? Então, a gente conseguiu fazer um primeiro exemplo e exploramos o comando Docker Build, né? O que é que está faltando para a gente fechar, para a gente conseguir fechar bem essa parte de criação de imagens? Está faltando a gente entender o que é que significa cada uma daquelas instruções, né? Então, a gente tem um passo a passo para a gente criar a nossa própria imagem. Então, como seria esse passo a passo para a gente criar a nossa própria imagem? A gente já pegou um arquivo pronto lá, né? Que seguir um determinado objetivo, mas vamos dizer que a gente desenvolveu a nossa aplicação aqui, né? Como é que a gente define como vai ser esse arquivo Dockerfile, né? Para que eu consiga criar a minha imagem? Como é que eu especifico, né? Como é que vai ser nosso Dockerfile? Então, a gente tem que ter alguns passos para isso. Primeiro de tudo, a gente tem que definir que aplicações nós estamos criando, né? Então, assim, você que está desenvolvendo sua aplicação, você já sabe qual é a aplicação que você quer encapsular numa imagem, né? Uma imagem Docker. Mas aqui, para o nosso minicurso, a gente vai trabalhar com essa aplicação aqui, ó, que está lá no meu repositório do GitHub. Depois vocês podem, quem estiver fazendo aí, pode, em tempo real, pode já ir baixando, né? Quem já tiver com a apresentação. Mas eu criei um repositóriozinho lá no meu GitHub, que é essa aplicação aqui, Web App Color, né? Vocês podem baixar, né, essa aplicação, porque é ela, né, que nós vamos encapsular numa imagem Docker, tá? Então, primeiro a gente define que aplicação nós estamos criando, tá bom? E aí, no caso, a gente vai usar essa aplicação, que é uma aplicaçãozinha que usa o framework Flask, tá? Do Python, que é para desenvolver aplicações. É um framework para desenvolver aplicações web baseado em Python, né? E é uma aplicação bem simples, né? Eu vou mostrar para você já. Mas, enfim, uma vez que você define essa aplicação, né? Deixa eu mostrar logo aqui para vocês. Então, eu já baixei ela aqui, tá? Para a gente não perder tempo. Vou dar um cd web app. E ela está aqui, ó. Então, basicamente, ela tem um app.py, né? Que é o código lá do... Deixa eu abrir aqui para vocês, que é o código em Flask. Que aí ele define aqui um conjunto de páginas web aqui para abrir em HTML, né, e especifica algumas informações como as cores, né, que você quer que esteja no background. É muito parecido com aquela que a gente usou na aula passada, onde a gente ficava mudando a cor do background dela, né. Então, aqui a gente basicamente a mesma aplicação, né, tá? Agora a gente quer encapsular essa aplicação numa imagem, né, uma imagem Docker aqui, nós mesmos. E a gente tem que definir como é que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente já sabe qual é a aplicação, tá? O Dockerfile dela já está aqui, vocês podem ver, mas nós não vamos falar dele agora, vamos aqui no passo a passo mesmo. Então, a gente tem essa aplicação aqui, e aí o próximo passo é o seguinte. A gente tem que definir como é que essa aplicação ela é implantada manualmente. Então, você tem que imaginar o seguinte, ó, eu vou ter que implantar essa minha aplicação no servidor. O que é que eu teria que fazer no servidor para botar essa aplicação para rodar? Né? Então, você tem que primeiro estabelecer esses passos, tá? Então, para a gente botar essa aplicação para rodar no Linux, né, um framework Flask desse, o que é que eu precisaria fazer? Primeiro, eu teria que escolher uma distribuição Linux, né? No caso aqui, a gente podia usar um Ubuntu da vida. Depois eu teria que atualizar o repositório da apt, né, dar um upgrade lá nos pacotes que já estão instalados. Instalar as dependências da aplicação usando a apt, né, se ela tiver alguma outra dependência que não seja o Python, né. Aliás, o Python seria uma das dependências, por exemplo, né, e depois você tinha que instalar as dependências do Python, usando o pip, né, alguma biblioteca a mais do Python que você precisasse, né, e a gente usa geralmente o pip para instalar essas bibliotecas que a gente precisa para uma determinada aplicação, tá? Depois a gente teria que copiar o código-fonte para algum diretório desse sistema operacional, dessa distribuição aí que a gente está usando, né, por exemplo, o /opt, vamos supor que vai ser ele, né, e aí a gente só precisaria executar o servidor web usando o comando Flask. Então, basicamente, resumindo, né, novamente, né,
Definir o sistema operacional Ubuntu, atualizar o repositório da APT, instalar dependências como o Python, o pip, né? Instalar dependências do Python usando o pip, né? Como o Flask, por exemplo, que vai ser que é o framework que a gente instala via pip, né? Copiar o código-fonte para um diretório, a gente, no caso aqui, vai trabalhar com /pt, e executar o servidor web usando o comando Flask. Pronto, basicamente são esses 6 passos que a gente precisa para implantar a nossa aplicação. Tem alguma dúvida aí? Não, até então não. Não, né? Porque abriram o áudio aí, eu fiquei pensando que alguém ia perguntar. Beleza, pessoal? Tá tranquilo, né? É fácil mesmo. Aqui não tem o que inventar, não. Dá nem... Mais que eu me esforçasse, eu não ia conseguir complicar isso, não. Então, a gente já tem os nossos passos. A gente definiu qual era a aplicação que a gente queria e como essa aplicação é implantada manualmente. E agora? Aí agora a gente tem que criar um Dockerfile para definir a imagem dessa aplicação. Tá? Não tem para onde correr. A gente precisa definir o Dockerfile, né? Mas aí é o seguinte, o Dockerfile, ele é formado por um conjunto de instruções e argumentos. Então, a gente viu que ele tinha as instruções lá e tinha os argumentos, né? Como chamar um apt update, né? Enfim. E aí, para que a gente consiga fazer o nosso Dockerfile, para que a gente consiga configurar, né, um Dockerfile para criar a nossa imagem, a gente precisa conhecer as instruções, né? As instruções é o mais importante, né? Porque os parâmetros, claro, estão associados a elas. Mas a gente tem que conhecer pelo menos as principais instruções aqui para construir, né, um Dockerfile ao qual a gente consiga criar uma imagem, né, com a nossa aplicação. Então vamos lá, vamos ver um pouco dessas instruções aí. A primeira instrução é o from, né? Não sei se vocês lembram lá do arquivo exemplo que a gente mostrou, mas a instrução from ela é a mais utilizada, né, para a criação de Dockerfiles. Por quê? Porque ela é obrigatória, né? Então o seu Dockerfile tem que ter pelo menos um from, certo? E o from, ele é usado para definir a imagem base. Então, toda imagem que você cria, né, o Docker, ela tem que ter uma imagem base, né? Um Ubuntu, um Debian, né? Um Ubuntu, né? E aí você pode botar uma tag ou não. Pode ser uma imagem já mais completa, com os pacotes do Python, né? From scratch. São imagens que estão em algum repositório. Tá? Aqui, por padrão, ele usa o Docker Hub, claro, né? Então, se você não fez nenhuma configuração de repositório lá no Docker, então, as imagens que você vai botar aqui tem que ser imagens que tem lá no Docker. Aí você pode usar as tags para definir a versão que você quer, né? Como sua imagem base. Mas você tem que usar alguma imagem que já existe, tá certo? Não tem para onde correr, tá legal? Então, a primeira instrução que você inclui lá no seu Dockerfile é o from. Continuando aqui, né? A próxima instrução é o run, né? E aí, para que serve essa instrução run? A instrução run, ela executa comandos na imagem que está sendo criada. Ela executa comandos na imagem. À medida que a imagem está sendo criada, ele vai executar essas instruções na sequência, né? Então, você pode incluir quantos runs você quiser lá no seu Dockerfile, né? Que ele vai executar na sequência todos esses comandos. Que comando? Um comando que possa ser interpretado lá pela a imagem base que você está usando, né? Se for um Linux, você vai usar comandos do Linux, né? Então, exemplo aqui, por exemplo, eu tô especificando que eu vou trabalhar com a imagem base Ubuntu, né, 18.04, e aí eu coloquei 3 instruções run aqui. Um para atualizar o repositório do apt, né, apt-get update, depois um outro run aqui para instalar o Python, né? Então, apt-get install Python, bota um "-y" aqui para não pedir confirmação, né? Caso ele fosse pedir. E aí o último aqui só para criar um arquivo, né? Um touch programa.py. Então, eu tenho 3 instruções aqui, run, né? Cada uma delas aplicando comandos diferentes. Não tem problema, você pode usar quantos você quiser no seu arquivo, né? Que aí durante o processo de criação da imagem, ele vai executando, né, esses comandos, tá bom? Tudo ok até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Não, até agora ninguém falou que tem dúvida, não. Tá certo. Qualquer coisa, vocês escrevem aí no chat, tá? Que a gente responde. A próxima instrução, add ou copy, né? São 2 instruções diferentes aqui. Aliás, elas são bem semelhantes, mas
Aqui são duas instruções. Tem o ADD, tem a instrução ADD e tem a instrução copy, né? Como elas são similares, eu estou colocando um slide só para elas duas aqui, tá certo? Então, vamos começar falando do ADD. O papel do ADD é fazer a cópia de um arquivo, diretório, ou até mesmo fazer o download de um URL, né, da máquina host e colocar dentro da imagem. Ou seja, se você tem alguma pasta, alguma pasta com arquivos, ou só um arquivo, né, você pode copiar, no seu Docker host, você pode copiar essas informações para dentro da imagem quando ela estiver sendo criada. Tá? Então, por exemplo, eu estou com aquela minha pasta da minha aplicação, que tem um arquivo app.py, certo? app.py. Se eu quiser copiar ele para dentro da imagem, quando ela estiver sendo criada, eu tenho que usar uma instrução dessa ADD. Tá? Michel. Oi. Teve uma dúvida aqui, o Richardson, ele perguntou se essa URL que é usada no vídeo, que é usada no comando, pode ser também uma URL web. Pronto. O que é a URL? Vai ser um link web mesmo para um determinado arquivo, tá? Então, o que é que ele vai fazer? Quando ele estiver criando a imagem, se ele encontrar uma instrução dessa ADD que aponta para um URL, ele vai baixar, né, a informação dessa URL web, né, ele vai baixar o arquivo lá que você está apontando e vai jogar para dentro da imagem. Mas essa URL é web mesmo, tá? É um link. Você bota um link lá, ele baixa o arquivo e já joga lá já joga para dentro da imagem, quando ele estiver sendo criado. Ficou claro aí? Deixa eu perguntar aqui. Mas eu acho que sim. Pronto, ele entendeu. Ótimo. Então, o ADD, você pode passar 3 tipos de informação para dentro da imagem. Um arquivo, um diretório, né, ou uma URL. Qual o arquivo vai ser baixado, né? E qualquer um deles aí vai ser jogado para dentro da imagem quando ela estiver sendo construída, né? Então, o ADD, ele tem 2 parâmetros. Ele tem o source e tem o destination, ou seja, a fonte, né, que vai ser o arquivo, o diretório ou a URL que você quer copiar, né? E o destino é em que pasta, né, da imagem que você quer jogar esse dado. Tá legal? Você tem que especificar uma pasta lá dentro da imagem, que você já prevê que ela vai existir, claro, e jogar essa informação lá dentro. E aí o copy, né? O copy, onde é que ele entra nessa história? O copy, ele é igual ao ADD, só que ele não faz download de uma URL. A diferença é só essa, né? É normal a gente ver, inclusive, nos Dockerfiles, mais a instrução copy do que o ADD, tá legal? Mas a diferença é muito simples, né, entre eles dois. Basicamente, o copy, ele só não faz download de URL, tá bom? Então, para a gente exemplificar aqui, né, vamos olhar essas instruções aqui que tem nesse exemplo. Então, aqui nesse Dockerfile hipotético que eu estou usando como imagem base Ubuntu 18.04, estou executando 2 instruções run aqui, uma atualizando o apt, né, e outra instalando o Python. E aí eu quero chamar a atenção para esse formato aqui, que eu acho bem legal. É uma outra forma de vocês escrever o parâmetro, né, das instruções, que é usando um formatozinho que parece um dicionário em Python, para quem já programou em Python, né? Que ao invés de você ficar preocupado se você deixou de dar um espaço ou não, você simplesmente constrói aqui como se fosse um array de strings, né? Que se você concatenar todas elas, vai formar o parâmetro que você quer executar, e aí você não precisa ficar se preocupando com espaço, tá certo? Então você pode usar esse formato aqui para especificar um determinado comando, né? Dentro do run. Tá certo? Como parâmetro por run, tá? Esse formatinho de lista. E aí tem 3 instruções ADD aqui, ó. Tem uma instrução ADD que... Oi. O Richardson de novo, ele está perguntando qual a diferença da linha 4 e da linha 5 do exemplo que tu está dando. Bem, eu vou chegar lá agora, tá? Vamos lá. Então tem essas três instruções finais aqui, né? Elas são ADD, né? Então, basicamente, essa copia um arquivo, né? Que seria o arquivo -host, e ela copia para dentro da pasta root, lá dentro da imagem que eu estou criando, né? E aí, esse arquivo, ele vai ser copiado para dentro dessa pasta com esse nome aqui, arquivo -host -transferido, tá ok?
Então, essa primeira linha aqui, ela trata de uma transferência de arquivo, certo? E aí eu posso modificar o nome dele, quando eu for especificar o destination, sem problemas. E essa segunda instrução aqui, ela está copiando um diretório, né, para dentro da imagem, né? Esse diretório aqui, /source files, eu estou copiando lá para dentro da pasta root, né, que com certeza vai ter lá dentro da imagem, né? E eu vou manter o mesmo nome dela, né? Vou deixar source files, né? Source-files. Beleza? Primeiro exemplo, eu copio um arquivo. Segundo exemplo, eu estou copiando uma pasta. E a terceira instrução aqui, né, add, eu estou jogando uma URL, né, como source. Então, tem um add, tem essa URL aqui, que aponta para um arquivo .go, né? E eu quero, com essa instrução, o seguinte. Quando eu for executar essa instrução, né, lá, o Docker ele vai baixar esse arquivo, bar.go, né? E vai jogar dentro dessa pasta lá dentro da imagem, né? Que é a pasta temporária, né? A /tmp. Então ele vai jogar lá dentro dessa pasta, ele vai baixar esse arquivo e vai jogar esse arquivo dentro dessa pasta aqui. Tá certo? Acho que agora ficou claro aí, né? Eu acho que sim, que ficou. Se ficar alguma dúvida, pode perguntar, não tem problema não. Eu volto, não tem problema nenhum. Mas tudo ok, pessoal? Posso continuar? Então, pronto. Então, tanto o add como o copy, são dois parâmetros que você passa, né? O source e o destination. E a gente já viu como é que a gente faz, como é que a gente constrói, né? Como a gente define esses parâmetros. Então, vamos para a próxima instrução, que é o expose. E o expose é o seguinte, muitas pessoas pensam que o expose, para quem já trabalhou com Dockerfile, né? Pensa que o expose ele serve para definir em qual porta a nossa aplicação vai rodar dentro do container. Então, assim... O Richard, outra dúvida. O Richardson está perguntando qual o uso do copy dentro do comando. Então, o copy ele é similar ao add, só que o copy ele não faz download de uma URL. Por exemplo, eu posso usar o copy, nessas três instruções aqui de baixo, nas duas primeiras, eu posso tirar o add e botar o copy, sem problemas. Vai fazer o mesmo efeito. Mas nessa terceira aqui, eu não posso usar o copy, porque ele não faz download de URL. Tá bom? Basicamente é essa a diferença. Pronto, ele disse que entendeu. Então, vamos voltar para o expose. Então, muitas pessoas pensam, né, que o expose ele serve para definir em qual porta a nossa aplicação vai rodar dentro do container. Tá? Mas, na verdade, o propósito dele é só servir para documentação. Né? Então, eu não sei se vocês lembram no exemplo lá passado que a gente criou a nossa imagem com o Nginx, mas lá tinha um expose 80, né? E aí, aparentemente ele... a gente pensa que ele está habilitando a porta 80 do container, né? Para que a gente consiga fazer um mapeamento de porta. Né? Mas não é isso. Ele não está habilitando. O nosso serviço ele vai rodar de acordo com a configuração do serviço. Tá certo? Então, se o meu serviço for MySQL, ele vai rodar na porta lá padrão do MySQL, se eu não alterar ela. O Apache, né? Um Apache Tomcat também, você vai rodar na porta padrão dele lá, a não ser que a gente mude, certo? Mas aí, para que serve o expose? O expose, ele serve para documentar, né, a imagem que você está criando. Ou seja, vamos dizer que eu criei um container, a partir de uma imagem que eu criei. Ele vai mostrar o container, quando eu der um Docker PS, um conjunto de portas lá, que o container ele disponibiliza para a gente fazer mapeamento de porta. Bem, essas portas só aparecem lá porque a gente usou essa instrução expose quando a gente criou a imagem daquele container. Né? Porque senão a gente não ia conseguir saber nem em quais portas os serviços que estão rodando dentro daquele container estão executando. Tá? Então, basicamente, quando a gente sabe, por exemplo, eu vou rodar um servidor, um Apache, né, na porta 8080 e na porta 443, né, que é pro SSL, né? Então, eu já coloco lá no meu Dockerfile, né, essas duas portas para que quem for usar, né, quem for criar containers a partir da minha imagem, saiba que o meu Apache lá dentro ele está rodando nessas portas. Então, isso aqui serve só para documentar mesmo. Só para quem for
usar, né, quem criar containers a partir da minha imagem, saiba em quais portas meus serviços estão rodando, tá certo? Então, ele serve só para documentação mesmo. E é importante que a gente use, tá? Porque quem for usar vai querer saber em qual porta o serviço vai levantar lá, né? Ele não quer entrar lá dentro do container para tentar descobrir, tá? É importante que ela já esteja documentada no Dockerfile, tá bom? A partir do Dockerfile. Beleza? Então, aqui no exemplo, né, a gente já viu essas 3 primeiras instruções, e aqui é só para mostrar, né, a exposição, a documentação de que essa minha imagem aqui, quando ela for rodar o serviço, esse serviço vai estar usando essas 2 portas aqui, né, que é a porta 8080 e a 443. Beleza, pessoal? Dúvidas? Não, até então não tem dúvidas, não. Sim, imagina, né, que o povo não falou nada. Não, tá ótimo. Se não tem dúvida é porque tá bom demais. Volume, né? O volume é outra instrução que a gente pode usar, tá? E aí, para que serve o volume? A gente vai ter na aula de amanhã, a gente vai falar só sobre volumes Docker, né? Mas é bom a gente já conhecer essa instrução aqui, geralmente a gente precisa fazer esse tipo de coisa, principalmente quando a gente vai trabalhar com imagens que usam banco de dados, né? Geralmente eles vêm com um volumezinho para já poder salvar os dados, né? Extra container, external container. Então, para que serve o volume, né? Então, essa instrução volume, ele vai criar uma pasta em nosso container que será compartilhada entre o container e o host. Certo? Então, basicamente, você vai ter uma pasta que tudo que você for jogar lá, na verdade, você não vai estar jogando dentro do sistema de arquivo do container. Ela vai estar sendo salva lá no Docker Host mesmo. Tá certo? Que aí, no caso, se você um dia excluir o container, esses dados ainda vão estar salvos lá no Docker Host, sem problema nenhum. É uma pasta, né, que vai ser compartilhada tanto pelo container como pelo host. Né, o host, lembrando, né, o Docker Host é a máquina, né, é o sistema operacional onde está instalado o Docker, tá certo? E aí você vai ter os containers rodando em cima do Docker, e aí o volume, ele permite você criar uma pasta que vai ser compartilhada entre o container e o host. Ou seja, você pode trocar informações, né, arquivos, diretórios, qualquer coisa, qualquer tipo de dado entre o host e o container, só jogando informações nessa pasta. Tá legal? E aí, todo arquivo criado dentro dessa pasta, ele pode ser acessível a partir da máquina host no caminho. O caminho basicamente é esse que ele usa. Tem uma pasta padrão lá, onde o Docker guarda todos os dados de container, de imagens, de volumes, de informações de rede, tudo. Que é essa pasta aqui, /var, /lib, /docker. Se você, depois que você instalar o Docker, entrar nessa pasta aqui, você vai ver que tem pasta para tudo lá. Todo tipo de objeto que o Docker gerencia, ele tem uma pasta lá. E claro, como ele tem essa opção de volumes, ele tem uma pasta lá só de volumes. E aí você consegue encontrar essa pasta lá. A partir do momento que a gente usa essa instrução e define uma pasta para ela, né, define um volume nessa instrução, ela vai ser criada lá dentro desse diretório, lá no Docker Host, e você pode jogar qualquer informação lá que você vai conseguir acessar de um container, né, que vai ser instanciado a partir dessa imagem. Tá? E aí, só para exemplificar aqui, né, para a gente visualizar, vamos supor esse Dockerfilezinho aqui, né, imagem base Ubuntu, as 2 instruções run, né, update, install Python, e aí eu estou definindo aqui um volume, que é o /full. Esse /full, o que é que vai acontecer? Ele vai ser criado aqui dentro dessa pasta, volumes, né, e ela também ela vai ser criada lá dentro do container. Então, tudo que você criar dentro dessa pasta, seja dentro do container ou dentro do host, os dois vão conseguir ver. Certo? Beleza? Não sei se ficou claro isso. Alguma dúvida, pessoal, nesse ponto? Então, o volume nada mais é que uma pasta de armazenamento permanente, onde você pode compartilhar informações, né, entre o Docker host e um container, que seja baseado nessa imagem, claro. Dúvidas? A gente vai trabalhar mais com volumes Docker, né? Amanhã, então, assim... Michel, mais... Oi. Tem uma dúvida aqui. O Michel está perguntando se o volume ele é tipo como se fosse um backup. Pode ser, né? Pode ser, você pode usar como um backup, né? Mas, geralmente, a gente usa...
assim, tem alguns casos que a gente pode usar. Por exemplo, se você tem um container com banco de dados, né? E aí você quer manter as bases de dados que você cria nele e tudo para usar depois, certo? Vamos supor que você quer ter a liberdade de excluir o container e manter esses dados, né? E depois criar o container novamente e poder usar eles novamente, né? Então, assim, pode ser como backup, né, nesse caso, mas também você pode usar um volume quando você quer rodar múltiplas instâncias de containers de banco de dados, certo? Como assim? Eu posso ter 3 containers rodando MySQL e todos eles acessando o mesmo volume, ou seja, eles vão ter as mesmas bases de dados, né? Vão enxergar as mesmas bases de dados. Aí você ganha com a questão da escalabilidade, né? Você pode escalar o seu serviço, né, utilizando volumes, tá certo? E também pode usar para backup, claro. Deu para entender aí? Cara, tô perguntando a ele, né? Pronto, mas tem 2 perguntas da Roseli. A primeira delas é: quando eu passo o nome da distribuição base, que é apenas o Ubuntu, sem a versão, ele vai considerar a última versão? Isso. Quando... Roseli foi minha aluna. A Roseli é o seguinte, quando você não passa a tag, ele por padrão, ele bota a tag latest, certo? Então, ele sempre vai baixar a versão que tiver com a tag latest, independente se é a última versão ou não, mas o que tiver lá no repositório com a tag latest, ele baixa, certo? Pronto, e a outra pergunta dela é: como é possível fazer alterações em uma imagem já criada? Aí você tem que editar o Dockerfile e criar a imagem de novo. Não tem para onde correr, não. Agora é o seguinte, o Docker ele tem uma coisa bem interessante, que ele trabalha com uma arquitetura em camadas. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Quando você der um Docker build, um Dockerfile desse, ele vai criar um cache para cada instrução dessa que você executa, tá? Beleza? Então ele criou, quando ele executa isso aqui, ele já salva um cache disso aqui, nessa instrução também, nessa instrução e nessa. E aí cria a imagem. Aí vamos dizer que você quer só mudar o volume e criar uma imagem novamente, né? Para editar a imagem. O que é que ele vai acontecer? Quando você der um Docker build de novo, nesse mesmo Dockerfile, agora editado, tá? Ele não vai mais executar essas 3 primeiras instruções. Ele vai executar só a que você alterou. Então, a imagem ela vai ser construída bem mais rápido. Tá? Então, não sei se ficou claro isso. Mas ele trabalha com... Ele tem cache para salvar o que já foi feito, né? E ele só aplica, geralmente, o que foi alterado lá no Dockerfile. Então, o processo de construção ele vai ser bem mais rápido. Não sei se ficou claro. Pronto, ela entendeu sim. Beleza, então, pessoal. Então, continuando, né? Agora, vou falar de 2 instruções, né? Que elas são, assim, elas determinam realmente o que é que vai ser executado, não quando você está construindo a imagem, mas quando você vai instanciar um container a partir da imagem, tá? São 2 instruções, é o CMD e o entry point. Eu vou começar falando aqui do CMD, tá bom? Então, o que que acontece? A instrução CMD, ela é bem parecida com a instrução run. Então, basicamente, o que você bota é um comando nela, tá? É um comando. Mas aí, qual a diferença, né? Por que eu preciso de um comando CMD desse? Eu não posso usar só o run? Não, mas o CMD, ele tem uma razão de existir diferente do run, né? O run, ele vai ser executado quando a imagem estiver sendo construída, quando você der um Docker build. Né? Você deu o Docker build, o que tiver de run lá dentro do Dockerfile vai ser executado durante esse processo de construção da imagem. E o CMD? O CMD ele não vai ser executado. Certo? Aí não vai ser executado. Não, e quando é que ele é executado? Quando você vai dar um Docker run na sua nova imagem. Você criou a imagem, você deu o Docker run, ele vai rodar o que tiver nesse CMD aí. Tá certo? Então, a instrução CMD, ele não executa o comando na etapa de criação da imagem.
certo? Ele vai executar os comandos apenas quando a gente for instanciar um container, tá certo? Então, para que seria o uso dele? Né? Qual é o uso que a gente dá a ele? Ó, se você vai criar, você está encapsulando a sua aplicação num container, né? O que é que você vai querer fazer? Bem, quando você está querendo encapsular a sua aplicação numa imagem Docker, tá? Recapitulando. E você for instanciar um container a partir dessa imagem, você quer que a sua aplicação, a partir do momento que o container subir, você quer que a sua aplicação ela entre em execução, não é? Então, onde você vai iniciar a sua aplicação é no CMD, tá? Então, no CMD é onde você especifica a aplicação que você quer rodar, o processo que você quer rodar quando o container estiver sendo instanciado, tá certo? Não sei se ficou claro aí. E aí tem outra diferença do CMD para o run, que é o seguinte, o run você pode colocar quantas vezes você quiser, que não vai dar erro, né? Ele vai ser executado. Mas o CMD não, o CMD você só pode usar uma vez. Você pode até botar vários CMDs lá no seu Dockerfile, mas o Docker Build ele só vai executar, aliás, o CMD que vai ser executado vai ser sempre o último, tá? Ele não vai executar todos não. Então, bote só um, tá? Você só pode usar um, e nesse CMD você vai dizer qual é o comando que vai ser executado quando você estiver instanciando um container, né, da sua imagem nova, tá bom? Deu para entender aí, pessoal? E aí, como exemplo aqui, né, tem nesse Dockerfile aqui de cima, né, novamente, estamos usando a imagem base do Ubuntu 18.04, duas instruções run, né? Então, essas duas instruções, essas três instruções, elas vão ser executadas quando a gente estiver criando a imagem, né? Michel, oi. Teve uma pergunta aqui. O Richardson está perguntando, então, que se ele deve usar apenas um único CMD por arquivo Dockerfile. Sim, é só um CMD. Tá certo? A gente vai já falar do entry point, que é uma alternativa ao CMD, mas aí você tem que escolher um ou outro, tá? E tem um caso que você pode usar o entry point e o CMD, os dois juntos, mas aí é um caso bem específico que eu vou falar mais na frente. Mas se você estiver usando o CMD para definir qual o comando que você quer que execute quando o container estiver sendo instanciado, você só pode usar ele uma vez, tá? Você não pode usar ele para definir outras instruções. Vai ser tudo feito nele. Beleza? Então, ó, no exemplo aqui, voltando para o exemplo, né, essas três primeiras instruções, elas vão ser executadas durante o Docker Build. E o CMD aqui, ele só vai ser executado quando você estiver instanciando um container, né? Ou seja, quando você instanciar um container a partir da imagem, usando o Docker Run, aí ele vai disparar esse comando aqui, touchprograma.py, né? Ou seja, ele vai criar esse arquivo lá no sistema de arquivos, né, do container que a gente está criando, tá bom? Esse arquivo ele não existe dentro da imagem. Ele vai ser criado num container que a gente vai instanciar a partir da imagem, né? Que isso fique bem claro. Tranquilo, pessoal? Até então, parece que sim. Show de bola. Qualquer dúvida, é só perguntar de novo, tá? Ou só perguntar que eu volto para esse slide novamente, não tem problema nenhum. Então, continuando aqui, então, a outra instrução é o entry point, né? Então, o entry point, ele faz basicamente a mesma coisa que a instrução CMD. O parâmetro é o mesmo. É um comando que você quer que execute quando você estiver instanciando um container, né? A partir de uma imagem, né? Isso não muda, tá? E aí, o que acontece? Qual é a diferença entre os dois? É que o comando que você bota aqui no entry point, ele não pode ser sobrescrito. Não, sobrescrito, o que é que isso quer dizer? Vamos lá. Vocês lembram lá do comando Docker Run? Quando a gente viu bem na aula de ontem? Docker Run, né? Você bota o nome da imagem. Tem as opções, não vamos falar das opções, né? Mas basicamente o Docker Run é o Docker Run, o nome da imagem, espaço e um comando qualquer que você quer que execute, né? A gente até testou lá o Ubuntu usando o sleep, né? Bem, o que acontece? Na instrução, quando você usa uma instrução CMD,
quando o comando ele é passado no Docker Run, certo? O argumento do CMD ele não é executado. Ou seja, nesse caso aqui, ó, se eu estou usando esse Dockerfile, onde eu dou CMD touch.programa.py, se eu instanciar um container a partir dessa imagem que eu criei, vamos dizer que o nome da imagem é new Ubuntu. Se eu usar esse comando aqui, ó, docker run new Ubuntu, e passar um comando logo depois da imagem, no caso aqui touch, exemplo.py, se for esse exemplo aqui com CMD, esse arquivo ele não vai ser criado. Quem vai ser criado é esse, né? Exemplo.py. Por quê? Porque o CMD ele permite você sobrescrever a informação que tem nele, se você passar o comando aqui no Docker Run. Se você passar o comando aqui, o que vai ser executado é ele, não o que está no CMD. Então, você pode sobrescrever essa informação, tá? Sem problema nenhum. Mas se você estiver usando uma instrução entry point, né? Por exemplo, aqui está o mesmo exemplo do slide anterior, só que com entry point. Se você estiver usando a instrução entry point, os argumentos, eles não são sobrescritos, igual o CMD. Ele não deixa sobrescrever o argumento. Então, ele vai executar o que tiver lá no entry point. Não adianta você tentar sobrescrever. Só vai sobrescrever se você especificar com CMD. Tá? E aí, vamos testar aqui com um exemplo. Né? Vou mostrar isso aqui rapidinho. Então, vamos dizer que você tem dois Dockerfiles aqui. Tem esse bem simples, né? Que usa a imagem base Ubuntu e dá um CMD Sleep 5, né? E quando você instanciar, né? For instanciar um container a partir dessa imagem que você criou, aqui tem um Sleep 5. Mas se você passar o comando sleep 10, o comando que vai ser executado na inicialização do container vai ser o sleep 10 e não o sleep 5. Certo? No entry point é diferente. Se você passasse um sleep 10 aqui, ele ia dar um erro, né? Ele ia dizer que não pode porque tem um entry point. Mas o que é que acontece? Você pode passar um parâmetro. Aliás, posso passar o parâmetro do comando, se você quiser, no entry point. E é para isso que ele geralmente é usado. Então, no entry point aqui, eu podia botar só sleep. E aqui tem um formato, aquele mesmo formato de lista lá que a gente viu por run, a gente pode usar aqui tanto no CMD para o sleep, tá? Ou tanto no CMD como para o entry point, tá certo? Então, aqui, se eu usar um entry point só com o comando sleep, sem informação, sem parâmetro para o sleep, eu posso passar no comando run. Então, eu posso dar um docker run, né, Ubuntu sleep, e eu posso passar só o valor 10, que aí ele vai rodar, né, o sleep 10 quando eu estiver inicializando o container. Né? Então, nesse caso aqui, eu posso passar um parâmetro. Eu posso ficar passando só o valor do comando, né, só o valor do parâmetro para o comando quando eu estiver instanciando o container. Mas eu não posso subscrever o comando que vai ser executado. Tá certo? O sleep vai ser executado de qualquer jeito, com entry point. Mas eu posso, pelo menos, passar o valor para ele, sem problema nenhum. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Essa diferença do CMD para o entry point, eu acho que é a parte mais complicada quando você vai fazer um Dockerfile, né? E nem por isso é difícil. Né? Mas, assim, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Não tem dúvidas aqui não, Michel. Tá, então. Tá, qualquer coisa eu volto, tá? Então, a instrução CMD, né? O que é que acontece? Se eu rodasse esse exemplo aqui, né? Aqui eu botei o sleep sem nenhum valor. Aí vamos dizer que eu rodei o docker run, né? Sem o valor desse comando, né, sem um 10. Tem uma dúvida aqui. Oi. O Richardson está perguntando se o entry point não permite passar comando. Não, o entry point você tem... Não, peraí, passar o entry point, o parâmetro dele é um comando, tá? Então tá aqui, entry point sleep. Só que o que acontece? Ele força você a usar esse parâmetro. Você não pode sobrescrever ele como você faz no CMD, tá? No CMD aqui eu estou botando outro comando, né? Um sleep, mas com outro valor, né? Poderia ser um cat alguma coisa, né? Que evitaria disso aqui ser executado. No entry point, não. Esse sleep ele vai ser executado. Mas o máximo que você pode fazer aqui é passar o valor, né? Que vai ser atribuído ao sleep. O máximo. Mas o sleep ele vai ser executado. Aí, então, ele está perguntando que, no caso, ele concatena. Você pode concatenar... aqui é porque ele está numa forma de lista, né? Aí você, se quisesse botar um valor aqui, você podia botar sem problema nenhum, tá?
Só botar um vírgula e um valor aqui depois entre aspas, né? Para ficar no formato de lista. Manter o formato de lista. Ficou claro aí? Pera, tô perguntando. Pronto, aí tem uma do Michel. Ele está perguntando se o CMD só será sobrescrevido apenas se for o mesmo comando, ou se o comando do Docker Run foi diferente do comando do CMD. O CMD será sobrescrito? Vai. Qualquer comando que você botar aqui no Docker Run vai sobrescrever o que tem no CMD. Tá? É porque aqui, coincidentemente, a gente usou o mesmo comando, né? Mas qualquer comando que você botar aqui no Docker Run vai sobrescrever o que tiver no CMD. Pronto, ele falou certo. Beleza? Show de bola. Então, pessoal, eu estava falando desse exemplo aqui novamente, né? Onde a gente usa um entry point sleep, né? E onde aqui no comando Docker Run a gente está passando o parâmetro 10, né? Que é o que vai ser usado, a gente vai usar no sleep. E aí, o que eu queria perguntar de vocês é o seguinte: e se eu não passasse esse valor 10? Né? Fizer só o Docker Run, o Ubuntu, né? Sleeper. Sem o valor 10, o que é que aconteceria? Bem, ia dar um erro. Né? Ia dar um erro porque o sleep, ele precisa de um valor. Se você pegar aí seu Linux e digitar só sleep, você vai ver que ele vai dar um erro de sintaxe. Né? Por quê? Porque você tem que passar o valor de tempo, né, para o sleep. É obrigatório. Então, provavelmente, quando você for instanciar, né, o container vai dar um erro. Tá? Vai dar um erro porque você não passou o valor aqui. Ele vai dizer que deu um erro e vai retornar a saída do erro do comando sleep. Beleza? E aí, como é que a gente faz para definir os valores aqui do entry point? Se eu quiser um valor default para ele. Né? Porque assim, se eu botar o valor aqui no entry point, o valor vai ser esse. Né? Eu não vou conseguir alterar aqui via Docker Run. Não vou conseguir mais alterar. O que eu botar aqui no entry point vai ser executado. Tá certo? Vai ser executado o que eu botar aqui no entry point. Mas se eu quiser deixar só o sleep aqui mesmo, para que eu tenha a liberdade de escolher esse valor aqui no Docker Run, né? Mas eu preciso definir um valor default, né? Caso alguém não passe valor nenhum. Como é que eu faço isso? Aí é o caso onde você usa o entry point junto com o CMD, tá? Então, o CMD, no caso, ele pode ser usado para definir os parâmetros que serão usados no comando entry point, né? Os valores default. Tá legal? Então, pegando aquele mesmo exemplo, ó, se eu desse um Docker Run Ubuntu Sleeper, né, ele ia gerar só a saída de erro do comando sleep, ó, como se estivesse faltando um operando. Mas aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso definir um valor default para o sleep, e eu uso o CMD para isso. Tá? Então, aquele mesmo exemplo, usando o entry point, o comando sleep, se eu usar o CMD aqui, um valor, né, um valor para o sleep, esse valor aqui vai ser o valor default dele. Então, se eu rodasse esse comando de novo para uma imagem construída a partir desse Dockerfile, ele ia rodar sem problema. Ia rodar o sleep 5. Tá bom? Ia ser o valor default lá do comando entry point. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Então, deixa eu acelerar aqui que nosso tempo já está acabando, né? Então, o workd aqui, só para a gente finalizar, né? Essa última instrução que eu queria mostrar para vocês, ela é uma instrução que tem um propósito de definir o nosso ambiente de trabalho dentro do container, né? Por exemplo, você está construindo, dentro do container, dentro da imagem que você está construindo, então você gerou a imagem base, você pode escolher uma pasta específica dessa imagem base para você criar as coisas dentro dela, né? Isso é o que a gente chama de área de trabalho, né? Ambiente de trabalho. Então, uma vez que eu defino um determinado diretório dentro da imagem como workd, né? Todas as instruções que a gente chamar a partir disso, instrução cmd, run, entry point, add, copy, elas vão executar essas tarefas dentro dessa pasta, tá? E, além disso, esse workd, essa instrução workd, ele te permite definir o diretório padrão que vai ser aberto quando você executar o container. Então, por exemplo, eu quero abrir um terminal para um container, né? Geralmente ele abre
sei lá, no diretório raiz, né? Quando a gente testou ontem com o Ubuntu, né? Abrindo um terminalzinho, abrindo ele como um terminal. E ele abria lá no diretório raiz mesmo, né? Mostrando já o sistema de arquivos todinho do Ubuntu. Bem, se a gente usar um workd no nosso Dockerfile, ele vai abrir na pasta que você especificou lá no workd, ao invés de abrir no diretório raiz. Certo? Então, um exemplo aqui, ó. Basicão, né? Nossas 3 primeiras instruções. Aqui no caso, aí eu usei uma instrução workd/área de trabalho. Certo? O que é que ele vai fazer? Ele vai, a partir de agora, tudo que eu fizer, a partir dessa instrução, vai ser feito aqui dentro dessa área de trabalho. Então, por exemplo, se eu usar uma instrução copy, onde eu vou copiar um arquivo host do meu Docker host, para dentro do container, eu não preciso especificar mais caminhos, né? Então, por exemplo, eu dou um copy, arquivo-host, e o destination vai ser arquivo-host-transferido. Esse arquivo aqui, ele vai ser salvo dentro dessa pasta, /área de trabalho. Então, para que a gente... Oi? Teve uma dúvida aqui. O Richardson está perguntando se ele não especificar o workd, ele abre aonde? Na pasta do usuário? Não, é no diretório raiz, porque os containers não vão ter usuário, né? Ele já loga como root para você. Certo? Ele abre no diretório raiz, lá onde tem o /bin, né? /opt, /etc, tá? É o diretório raiz, o barra do Linux. Tá? Então, aqui, se eu executasse esse copy, né? Copiando esse arquivo, né? Para dentro do container, o arquivo, né? Esse arquivo -host transferido, ele ia ser jogado dentro dessa pasta aqui. Então, tudo que você... A partir dessa instrução aqui, tudo que você jogar aqui para baixo vai ser feito dentro dessa área de trabalho. E aí, o que é que acontece? A gente usa muito isso quando a gente vai encapsular nossas aplicações numa imagem Docker. Por quê? Porque a gente vai querer jogar a nossa aplicação lá no diretório raiz, né? Então, geralmente, a gente define uma pasta, né? Onde a gente quer jogar, um /opt da vida, e a gente copia a nossa aplicação lá para dentro. Tá certo? Copia e roda a aplicação lá dentro também. Beleza, pessoal? Então, isso aqui era o que eu queria mostrar para vocês, né, das instruções. Essas são as principais instruções, né, tem outras, né, mas essas são as principais, basicamente, que você precisa para já definir um Dockerfile para sua aplicação. E aí, agora que a gente vê as instruções, a gente pode finalmente fazer o Dockerfile para aquela aplicação que a gente estava querendo subir, certo? Que a gente estava querendo encapsular numa imagem. E aí a gente lembra lá dos 6 passos, né? E a partir deles, usando as instruções que a gente já aprendeu, a gente pode construir o nosso Dockerfile desse jeito aqui, ó. E aqui eu coloquei os comentários dos passos, né? A gente define a imagem base, no caso a gente tinha definido lá como Ubuntu, né? Então usar a instrução from Ubuntu. O segundo passo era atualizar o repositório apt, a gente usa uma instrução run, a gente já aprendeu a usar uma instrução run, né? apt get update, apt get upgrade, né? Depois, a terceira é instalar as dependências usando o apt, aí a gente instala o Python, né? E o Python pip, que a gente vai precisar mais para frente. O quarto passo era instalar as dependências do Python usando o pip, outra instrução run, né? pip3 install Flask, que é o framework que a gente vai usar para rodar a nossa aplicação. Quinto, copiar o código-fonte da nossa aplicação para dentro do diretório, né? /opt, no caso, que eu tinha colocado lá no passo, né? E aí eu copio, né? Como o Dockerfile ele está na mesma pasta da aplicação, eu só copio o diretório que eu estou atualmente para dentro do /opt, certo? E aí a instrução no passo 6 é executar o servidor web usando o comando Flask. Aí eu dou umas 3 instruções aqui. Um para expor a porta 8080, que é onde o servidor, que é onde aquele app.py está especificado, é a porta que o app.py especifica, né, para usar. Aqui é só para documentar mesmo. Estou mudando o workd para o /opt. Por quê? Porque como eu joguei o código-fonte dentro do /opt, quando eu for chamar um entry point aqui, ó, para executar a aplicação, e esse comando já vai ser executado dentro do /opt, né, que é a área de trabalho que eu estou executando, né, que eu defini para mim. Então, quando eu defini o entry point aqui, Python 3, espaço, app.py, que é o comando que vai botar para rodar a minha aplicação, esse comando já vai ser executado dentro do /opt, porque eu defini ele no workd, tá? E esse /opt é a pasta onde eu joguei, né, os arquivos da minha aplicação. Tá ok?
Então, vamos testar aqui esse arquivo, para ver se vai funcionar mesmo esse negócio. Então, vou dar um clear aqui. Eu acho que eu tenho um container aqui, eu vou derrubar ele, para não gerar nenhum tipo de conflito aqui, né? Vou apagar ele também. Ok, então, eu já estou na pasta da aplicação, né? Dentro do meu Docker Host. Se eu der um ls aqui, tá aqui o Dockerfile, né? Se eu der um v nesse Dockerfile, vocês vão ver que são as mesmas informações que tem lá no slide, certo? Mesmas informações. Ele já está lá no repositório do Git, é só vocês baixarem, para não ter problema. 2 pontos. E aí eu já tenho os arquivos que eu quero jogar para dentro do container, né? São esses 4 aqui, né? app.py, readme.md, requirements.txt e essa pasta templates, que é onde estão os arquivos HTML, CSS, enfim. E aí eu vou criar uma imagem a partir dele, né? Então eu vou dar um docker build. Ponto, né? Porque eu já estou na pasta onde está o Dockerfile. -t. E aí eu vou chamar essa imagem de web app column. Pronto. Não vou botar tag. E mandar ver. Pronto. Aí o que ele vai fazer? Ele vai executar aqueles passos, né? Vai baixar o Ubuntu, que eu não tenho uma imagem Ubuntu aqui, né? Vai rodar as instruções, run. Todas as instruções run ele vai rodar aí agora. E aí vai demorar um pouquinho, porque é muita coisa, né? Que ele vai instalar. Mas, assim, demora um pouquinho não. Vai demorar bem pouquinho mesmo. O Richardson fez uma pergunta. Ele perguntou se esse ponto que tu colocou refere-se ao quê? Refere-se à pasta atual. A pasta que eu estou no momento, né? Porque, assim, no Linux você tem 2 tipos de... Eu esqueci o nome, mas tem uma forma especial de você se referir à pasta que você está atualmente. Né? Ao invés de você botar o nome, o caminho todo, você pode botar só um ponto, que é a pasta que você está dentro, né? Atualmente. E aí tem a outra forma também, que é os 2 pontos, que é uma pasta acima dessa, né? Mas o ponto é só para especificar que eu quero copiar todos os arquivos que estão na pasta que eu estou atualmente, né? Foi onde eu rodei o Docker Build. Aqui, ó, essa pasta. Ele terminou aqui já, né? Que é o web app column, né? E aí ele pega todos os arquivos que tem dentro dela e joga para dentro do container. Ok? Pronto, ele terminou aqui, né, pessoal? Terminou de executar, né? E aí ele criou essa imagem aqui, web app column latest. E aí, para a gente terminar aqui, vou criar uma imagem a partir dela, né? Docker run, menos name, web app. Eu vou criar uma variável de ambiente aqui para ela, para definir a cor. Eu acho que a variável de ambiente era app color, se eu não me engano. Não estou bem lembrado. Vou botar aqui um green. Vou fazer um redirecionamento de porta para a gente conseguir acessar, né? Porta 80 para 8080, que é onde o servidor lá, Flask, vai estar rodando. E aí vou especificar o nome da imagem, web app color. Esqueci de botar um "-d" aqui na frente, né, para rodar em background. Então, simbora. Pronto. Parece que ele está rodando, né? E aí, aquele negócio. O entry point lá que a gente criou, ele só vai ser executado agora, quando a gente rodou, né? Quando a gente instanciou um container. Então, se eu der um docker ps aqui, olha só, o container está ativo e o comando que foi chamado nele, o processo que foi inicializado, é exatamente o comando que a gente colocou lá no entry point.
tá? Então tá aqui o comandozinho, né, provando lá que o entry point ele só é executado quando a gente instancia um container, tá bom? E aí tem um mapeamento de porta, a gente pode usar para acessar essa URL. Então vou rodar aqui de novo, vou tentar conectar aqui de novo a vazão, e olha aí, a nossa aplicação web na cor verde, né? Foi o que a gente especificou lá na variável de ambiente. Pronto. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Na aula de hoje. Acho que passou um pouco, né? Ainda. Ixi, passou aqui. Acho que passou um pouco do tempo, mas não passou tanto como ontem, né? Aí eu queria que vocês, para essa aula de hoje, né? Vocês fizessem os laboratórios 4 e 5, né? Da Code Cloud. Dá para fazer, são bem simples, parecido com essas atividades que eu fiz aqui, né? Esses exemplos que eu rodei aqui com vocês. Né? E vocês podem rodar os exemplos também dos nossos slides, né? E aí, qualquer dúvida, novamente, vocês podem entrar em contato comigo aí pelo michel.sb@ufc.br, tá bom? E aí, se a gente tiver tempo, se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui, estou à disposição. Tá bom, Michel, muito obrigado, viu, por hoje, foi muito legal. Gente, alguém tem alguma dúvida, pode perguntar para ele aí. Ou fala aqui no chat que eu falo. Eu já disponibilizei, para quem chegou depois que eu falei, eu disponibilizei o anexo da aula que ele deu nos e-mails de todo mundo, porque ontem teve gente que não conseguiu ver. Aí pode não ter feito a atividade de ontem. Aproveita e faz a de ontem e a de hoje. Tem gente perguntando sobre o link dos vídeos. Eu vou aproveitar e mandar logo o link dos vídeos também por e-mail, que eu acho que fica mais simples para todo mundo conseguir receber. Eu acho que não tem dúvidas não, Michel. Acho que não, é isso. Né? Não. Beleza, então, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Amanhã a gente continua falando, vamos falar de redes Docker, de volumes Docker, né? Depois falar de Docker Compose. E aí a gente fecha, né? O nosso mini curso. Mas o que vocês aprenderam até agora, vocês já conseguem fazer muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. Vocês já podem começar a brincar aí, até de encapsular aplicações que vocês possam ter aí, tá certo? Então, beleza, pessoal. Então, agradeço aí a presença de vocês, tá? A gente que agradece. Um abraço aí para você. Obrigado, tá? Pela ajuda aí do nosso mediador, tá? Tá ajudando muito. Muito obrigado mesmo. E até amanhã, se Deus quiser, tá certo? Até. Um abraço aí para todos vocês. Tchau, pessoal.